David Morrell conseguiu interpretar muito bem a essência do Capitão América. Nesse vídeo falarei sobre isso após a vinheta. Pessoal, Aguiar na área com mais um vídeo, e nesse vídeo aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre David Morrell e a sua excelente interpretação do que viria a ser o Capitão América, tá? David Morrell, pessoal, para quem não conhece, ele foi o autor do livro First Blood, livro esse que deu origem, né, ao filme do Rambo, né, o primeiro filme do Rambo, que é aquele filme Rambo Programado para Matar, que na minha opinião é o único que presta, né? O 2 e 3 são filmes legais, assim, mas só como filme de ação, né? Filme de entretenimento puro ali, de exagerado, né? Bastante avacalhado. Mas o primeiro filme do Rambo, ele tem uma outra pegada bem diferente, que envolve um drama, né? Bem mais denso, né? Mais trabalhado. E o primeiro filme do Rambo é realmente baseado nesse livro do David Morrell, que é o First Blood. Então, o David Morrell também soube muito bem como escrever o Capitão América quando ele escreve essa história aqui, Capitão América A Escolha, tá? É uma história do selo Marvel Knights. Essa história aqui, galera, eu li há muito tempo atrás. E aí, certo dia eu encontrei, né? Já tinha alguns dias aí, eu encontrei esse material para vender na livraria Leitura e comprei por um preço muito acessível. O preço estava muito bom e eu aproveitei, tá? Já tem algumas semanas que eu comprei isso aqui, reli essa história e realmente vi como o David Morrell, ele soube ler o Capitão América, para daí fazer uma história muito boa, onde ele demonstra compreender a essência do Sentinela da Liberdade. Essa história aqui realmente demonstra que o autor David Morrell, ele realmente conheceu o Capitão América bem aqui para escrever essa história. Galera, essa história aqui, A Escolha, né, esse nome é meio óbvio assim, porque o Capitão América ele tá, né, para escolher pessoas que vão portar o seu legado, né? Não é uma escolha de alguém que vai vestir seu uniforme, né, que vai assumir o seu manto, né, vestir o seu escudo. Não é isso simplesmente. Isso aqui, a escolha, é no sentido do Capitão América ver pessoas que podem continuar o seu legado, herdar o seu legado de sacrifício, de coragem, né, de honra, né, de sacrifício em prol dos outros, né, em prol da liberdade, né, do bem comum, tá? Então isso aqui é muito interessante, né? O Steve Rogers, ele nessa história, ele é coadjuvante, né? E na história tem um protagonista, que é um cabo, um fuzileiro naval chamado James Newman. Mas ainda mais protagonista do que James Newman é justamente a essência do Capitão América, né? É o que é ser o Capitão América, o que é que simboliza, né, o ideal do Capitão América aqui, e o David Morrell expôs isso muito bem nessa história aqui, pessoal. A história ela é desenhada por Mitch Brettweiser, que no caso o desenho dele, o traço dele, na minha opinião, combinou demais com essa trama aqui, que é uma trama muito boa e na minha opinião ela é muito bem contada, né? Assim como ela foi encandear os fatos aqui nessa história. Ela começa já, pessoal, mostrando a guerra do Afeganistão, né, quando os Estados Unidos invadiu ali o Afeganistão e começou aquela caça aos grupos terroristas, né, tipo confronto a terrorismo e tal, aquela coisa toda. Uma guerra bastante controversa, a gente sabe disso, né, com interesses, né, bem escusos pro lado dos americanos, mas tudo bem, não vou entrar nessa seara agora. O que importa agora é comentar a ficção aqui, tá? Mas a guerra é essa aqui no Afeganistão e esse é o cabo James Newman, que é o protagonista da história. Ele é um fuzileiro naval que está lá em missão em meio ao Afeganistão. O que é interessante também é que o David Morrell ele trabalha também um lado bem pessoal do James Newman, que é um pai de família que está um certo tempo ali em meio ao conflito do Afeganistão. Ele está muito tempo longe da família, né, vivendo num país muito distante, com outro tipo de cultura, como é diferente, num ambiente hostil o tempo todo, porque ali no Afeganistão, além do James Newman demonstrar que ele não sabe muito bem identificar o inimigo que ele tem que combater e as pessoas que ele tem que proteger, né? Afinal de contas, ele acha os terroristas muito parecidos com as pessoas comuns e civis do Afeganistão, então isso demonstra que o inimigo é muito difícil de ser identificado. Também tem todos os perigos envoltos numa guerra como essa, ou seja, atiradores escondidos, homens-bomba, né? Bombas implantadas, campo minado, tudo isso leva o James Newman a tentar, ao máximo possível, se manter concentrado para não enlouquecer, cara, não se entregar à depressão, né, cara, à insanidade. Tudo isso também
contando o fato dele estar sentindo muita falta de sua família lá nos Estados Unidos. Ele tem uma mulher, né, uma esposa e um filho que ele não vê já tem algum tempo aí, tá? Então isso também é legal que o James Newman, que o David Morrell, ele trabalha também esse lado humano do protagonista James Newman, que é um fuzileiro naval, um cabo, né? Então, galera, aqui, como eu falei pra vocês, o Steve Rogers, ele é coadjuvante, mas não a essência, né, o âmago do Capitão América. O que acontece aqui, pessoal? Aqui o James Newman, ele enfrenta dilemas, né? Ele enfrenta conflitos muito difíceis, não só os conflitos bélicos, né? Não só as batalhas, as guerrilhas, né? O confronto direto, né? O confronto armado aqui, mas também uma batalha interna, né? Movido por sua vontade de ir embora, né? E por ele às vezes não entender o que está fazendo lá, né? Então tem um momento aqui no começo já da história que o James Newman se lança ao combate ferrenho, eles tendo que encontrar locais onde tem armamentos, terroristas, bombas escondidas, né? Salvar alguns reféns no meio do caminho e tal, aquela coisa toda. E meio essa troca de tiro aí, esse confronto direto, muito... O desenho do Mitch Batweiser é muito bom, tá? Aqui tem um momento que o James Newman, ele é alvejado, por sorte tá com colete, né? Ele por sorte tá com colete, mas ele é alvejado, né? Ele leva aquele tiro, cai para trás e tal. E aí, galera, em dado momento, o cabo James Newman, já no frenesi do combate, né, da guerra, ele aqui, ó, atirando, né, correndo, né, negócio muito selvagem, nervoso. E em dado momento dessa ação aqui, o cabo James Newman, ele se depara com esses dois aqui, que ele não sabe se são reféns, pessoas que ele teria que resgatar, proteger, ou se são inimigos disfarçados, né, velho? Inimigos disfarçados, sei lá, homens terroristas e tal, enfim, ele não sabe, né? Ele fica naquela indecisão, tudo isso por causa do calor do combate, que faz o cara pensar, né, às vezes pensar muito rápido e errado, muitas vezes. E aí, nesse momento, ele se entrega a um dilema muito perigoso, num momento como esse, que é um conflito, né? E aí, em dado momento, nós temos o Capitão América, que aparece aqui meio que para responder os anseios e os questionamentos na mente do cabo James Newman, que em dado momento aqui, ele pensa aqui em cima, o cabo ele fala aqui, né, em pensamento ele pensa aqui, né, preciso manter minha compostura, cansado, exausto até os ossos, nem sei até quando vou conseguir fazer isso, até quando terei forças e coragem e a determinação para... Aí vem o Capitão América meio que respondendo a esses questionamentos. O Capitão América fala, para enfrentar inimigos da liberdade, para combater o ódio. Isso ele fala já quando ele aparece aqui, né? E aqui ele dá a mão aqui, né, para o James Newman, né, para ele se levantar, né? Oferece um apoio. Quer saber até quando nós conseguimos fazer isso? E a gente só olhando para ele, né, bem impressionado com tudo. E aí o Capitão América responde: enquanto fomos capazes de erguer um dedo, enquanto nos restar até o menor alento, devemos combater em nome da liberdade. Então, aqui nós temos uma expressão de espanto, né, do James Newman, de Capitão América. Ele não acredita, né, que de repente apareceu ali o Capitão América, fosse uma espécie de providência divina, né? Apareceu lá o Capitão para ajudá-lo. E logo após essa cena aqui, nós temos toda uma ação aqui, né, muito bem desenhada pelo Mitch Batweiser. O Capitão América correndo junto ao James Newman, né, e eles lá confrontando os terroristas, os inimigos e tal, e ao mesmo tempo também o James Newman percebendo alguns de seus companheiros em apuros, né, em situação de perigo muito grande, poderiam morrer se ele tomar alguma atitude, tipo esse companheiro de armas aqui está preso no tanque, não está conseguindo sair, e o James Newman vai até ele, consegue, né, se desvencilhar do fogo inimigo, ajudar o seu companheiro de batalha. E nós temos aqui, pessoal, uma coisa interessante, né? No desenho é mostrado o Capitão América, né, meio que junto do James Newman, os dois correndo, né, o Capitão América levando uma pedra aqui, né, um pedregulho aqui e tal. Só que depois é mostrado, pessoal, mais pra frente, é mostrado apenas o James Newman, né, ele trocando bala com os terroristas, colocando seu amigo na corcunda aí, salvando ele do fogo cerrado. Então é mostrado que o Capitão América só estava na mente, no final das contas, do James Newman, né? E quando tudo estava acontecendo, estava o James Newman sozinho, combatendo os inimigos, salvando os seus amigos, né? Ações que, segundo o seu capitão aqui, né, segundo o seu oficial, o seu superior,
ele mereceria uma medalha de honra, né? Por bravura e por tudo isso. Então, nessa história aqui, o Capitão América, enquanto rolava tudo isso, onde estava o Capitão América enquanto rolava tudo isso? É mostrado que o Capitão América ele estava, cara, acamado numa instalação hospitalar, num complexo, né, de laboratórios lá nos Estados Unidos, num lugar muito longe, né, tipo, num lugar totalmente lá nos Estados Unidos, bem longe do Afeganistão, né, mas lá estava o Capitão América, né, velho, acamado, né, e bastante, né, fisicamente avariado, né, porque aqui na história o David Morrell ele coloca aqui uma situação onde o Capitão América, né, o Steve Rogers, ele está fisicamente decadente, né, como se o Super Soldado meio que com o passar do tempo ele foi se deteriorando e a capacidade física do Capitão começou a ficar cada vez mais abalada, né? Começou a ficar cada vez mais corroída, né? Então, galera, é uma história muito boa, tanto é que o James Newman ele começa a achar que tá louco mesmo, né? Porque ele imaginou ali o Capitão América, como assim? Só que dentro da história o Capitão realmente tinha ido com uma espécie de projeção astral até o campo de batalha, até ali, né, onde estava o James Newman, como se o Capitão América tivesse identificado que esse fuzileiro, James Newman, ele teria, né, vamos dizer assim, aptidões e teria o perfil, né, alguém que realmente teria coragem, a honradez, né, e esse caráter voluntarioso para salvar os seus amigos e se lançar no combate, né. Então é muito legal isso, cara. E aí você se pergunta, mas como assim o Capitão América conseguiu se projetar na mente do soldado lá, do fuzileiro, se ele estava acamado, um novo poder do Capitão América, que história é essa? E aí o David Morrell, ele vai contando a história, meio que em duas linhas de tempo, né? Ele aqui reconta a origem do Capitão América, né? Ele reconta a origem do Capitão América com o Steve Rogers lá, bem franzino, né? Com aquela condição física bastante avariada, né? Bastante inadequada ao serviço militar. Então ele reconta, ele faz um retcon, mas um retcon que não tem nada de novo. Ele só reconta a história para melhor contextualizar a história dele no presente aqui, tá? E aí, galera, o massa é que ele inclui um elemento novo no Capitão América, né? Que ressalta ainda mais a condição do Capitão América, né? No caso, assim, o que seria o principal poder do Steve Rogers, né? Que vai muito além do soro do super soldado. O que é isso, galera? Com o passar do tempo aqui, o Capitão América, como eu falei, ele adoece, né? Como se o soro do soldado passasse a validade, né? Tinha sido vencido a validade do soro. E como se todos os dispêndios físicos do Steve Rogers, todas as provações que ele teve físicas, né? Combatendo vilões e salvando várias vezes as pessoas e tal, se lançando ao perigo tantas vezes, tanto sacrifício, né? Esse soro começou a cobrar um certo preço, né? E o Capitão América começou a ficar mais inválido fisicamente. Tanto é que ele está acamado e a sua condição física é cada vez mais frágil, né? Ele até volta a ter aquele corpo franzino, né, cara? Aquele físico bastante fragilizado, né, cara? E magro, né? Do Steve Rogers original, né? Aquele Steve Rogers era um cara maguinho, né? Era um cara bem franzinão mesmo. Só que aqui, o Steve Rogers ele desenvolve uma coisa chamada visão remota, o Steve Rogers. É como se, como o corpo do Capitão América tivesse aos poucos, né, se deteriorando, se degenerando, a sua mente se manteve intacta, né? A sua mente conseguiu se manter intacta e é como se o soro também tivesse bombado de alguma forma a mente do Steve Rogers, né? Então, já que o corpo estava em deterioração, né, enfim, estava em decadência, o Steve Rogers manteve sua mente sempre em exercício, em treinamento, em foco. E aí o Steve Rogers ele desenvolve uma coisa chamada de visão remota, né? Que segundo o Capitão América, isso seria, aqui mostra, né? Um talento chamado de visão remota. Isso seria uma espécie de capacidade sobrenatural dessa pessoa que desenvolve essa visão remota, ela ter a condição e a capacidade de conseguir visualizar lugares a muito distantes. Tipo, o cara tá aqui no canto e ele consegue visualizar o que está acontecendo não sei onde, né? É como se ele tivesse esses olhos de longa distância, né? Então o Capitão América ele explica aqui que antes dele virar o Capitão América, ele como Steve Rogers, ele trabalhava como desenhista comercial. Então mostra aqui ele desenhando, tá? Desenhando aqui, até que no filme, pessoal, no filme da Marvel Studios do Capitão América, lá tem uma cena que tá lá esqueci o nome do ator agora que faz o Capitão América lá, esqueci. Mas tá lá ele, Chris Evans, tá lá o Chris Evans desenhando, né? Foi quando ele tava fazendo aquela turnê ali
como garoto propaganda de venda de munição do exército americano e tal. Ele está desenhando um macaco, desenhando um soldado e tal, né? Então já para mostrar que realmente o Steve Rogers, ele é um desenhista e o filme abordou isso. Então tá aqui o Steve desenhando aqui numa mesa, né? Ele já com o corpo mais magro, aqui mais debilitado. Como ele tem essa visão remota, ele conseguia ver, por exemplo, campos de treinamento terrorista, ver bases secretas, tudo de longe, né? Tudo com a visão remota. Então ele aproveitou o seu talento como desenhista, né? E ele desenhava, vou mostrar aqui, ó. Ele desenhava aqui, ó. Ele fazia uma ilustração do que ele via com a sua visão remota, né? Essa capacidade de ver campos inimigos, campos de treinamento. Ele desenhava aqui e aí especialistas militares conseguiam, né, meio que identificar onde é que era esse local, né, pegavam as coordenadas e fazia ataques, né, estratégicos nesses campos, os quais o Capitão América conseguia ver com a sua visão remota. Só que com o passar do tempo, pessoal, não só a visão remota o Capitão América desenvolveu, mas como também a capacidade do Capitão conseguir se instalar na mente das pessoas que estavam nos locais que ele conseguia observar. Então ele não só via os campos de treinamento, terroristas, as bases inimigas, como ele meio que se infiltrava na mente das pessoas presentes no local. Então ele fazia os inimigos pensarem que ele estava lá e ele não estava, né? Era só uma projeção mental, né? Era só uma imagem, uma ilusão, né? Na mente das pessoas. Ele conseguia invadir a mente dos inimigos com essa visão remota também, né? Aí fazia os caras atirarem a esmo, fazia os caras se desconcentrarem, gerava medo, né, na galera que achava que o Capitão América estava lá e ele não estava, né? Então muito legal a forma que o David Morrell trabalhou isso também, né? E aí, galera, com o passar da história, é mostrado que até essa capacidade do Capitão também vai se deteriorando, né? Até a sua condição psíquica, a sua condição mental, com o passar do tempo e o esforço que ele vem fazendo com essas visões remotas, com essas projeções, né, da presença dele na mente dos inimigos ou até dos amigos, como é o caso do James Newman, isso vai causando um preço. Então você vê como realmente o principal poder do Capitão América é o seu caráter voluntarioso, é o seu caráter de sacrifício, né? Essa questão de coragem, honra, lealdade à sua causa, aos seus amigos, né? A proposta, né? A causa da liberdade, né? E o sacrifício, porque o Steve Rogers, ele realmente representa muito essa questão sacrificiosa, né? Ele se entrega ao combate, ele toma a frente para lutar pelo bem de todos, né? Ele tem isso, ele não mede esforços para isso. Tanto é que aqui a história, o David Morrell trabalha justamente isso, né? E o Capitão América, ele em suas projeções, né, em sua visão remota, ele procura ver pessoas que possam meio que continuar com essa ideia da coragem, do sacrifício em prol dos outros, né, do caráter voluntarioso das pessoas, que o Capitão América, ele é muito o voluntarioso, né? Aquele que vai por vontade própria para fazer o bem sem esperar nada em troca. O que ele quer é causar o bem, né? Porque quer lutar pela coisa pelo que é justo, pela liberdade, né? Proteção dos mais fracos e tal. Então isso o David Morrell trabalha de maneira muito interessante. Tem uma capa aqui do último capítulo, né? Que é o capítulo Multiplicidade, que é uma cena, eu acho uma capa que é isso aqui, ó. Bem legal esse desenho, mostra aqui o Capitão América, né? E como se ele tivesse visitado várias pessoas que ele percebeu que poderiam realmente portar esse legado de coragem, de honra, né? De lealdade, de sacrifício em prol das pessoas, dos outros, das pessoas, né? Então isso é bem legal, galera, né? Toda imagem aqui que mostra como seriam os verdadeiros heróis, né? Que são pessoas comuns que no dia a dia se voluntariam, né? E trabalham em prol dos outros, né? Isso foi muito legal, galera. Essa história vale muito a pena, tá? Muito boa mesmo. Mostra o Capitão América aqui sendo um herói trágico ao final das contas, tá? Porque ele mesmo ficando mais debilitado, mais fraco, ele não se cansa de lutar em prol da liberdade, em prol dos outros, né? Isso é mostrado aqui de maneira bem interessante na história. E é bem legal, né? Eu realmente indico essa história aqui, né? Aqui, ó, o Capitão América incentivando James Newman a cada vez mais poder se tornar mais forte, ter força de vontade, ser otimista, ser esperançoso, lutar pelos seus amigos, né, cara? Combater a ameaça, né? E, galera, é uma história que vale demais a pena. Pra mim aqui, o David Morrell, ele consegue sintetizar numa história curta
o que seria realmente o Capitão América e o que o Capitão América representa, né? Afinal das contas, o Capitão América, ele realmente cumpre muito bem o papel do herói trágico, aquele cara que combate a ameaça, né, que se lança ao desafio em prol das pessoas, de que até ele nem conhece, né, sabendo que o preço disso pode ser o maior de todos, que é a própria vida. Então, galera, eu indico muito aqui Capitão América, a escolha, tá? Quem gostou aí, pessoal, dá aquela curtida, galera, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e até o próximo. Aguiar, tenho que falar.